Não, o Einstein não ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade. Ele ganhou o prêmio Nobel por explicar um fenômeno chamado efeito fotoelétrico, que é muito, mas muito utilizado hoje em dia, e você conhece o efeito fotoelétrico todos os dias quando você sai de casa praticamente. O que é o efeito fotoelétrico? Presta atenção aqui comigo, olha só. Eu tenho aqui uma placa de metal, tá vendo? E essa placa de metal, assim como tudo o que existe na natureza, é composto por átomos. Então eu representei aqui alguns desses átomos da placa de metal. Beleza, temos a placa de metal aqui. O que nós vamos fazer no efeito fotoelétrico? Nós vamos pegar uma lâmpada e vamos iluminar essa placa de metal. Então aqui você tem a luz vindo como se fosse uma onda, no modelo clássico da física. Ela vai iluminar aqui essa placa, ou seja, ela vai fornecer algum tipo de energia para os elétrons que estão aqui nessa placa, e esses elétrons vão sair da placa, eles vão para algum outro local. Então a gente acaba arrancando elétrons quando joga luz em algum metal. Isso aqui é o efeito fotoelétrico. Curta esse vídeo aí para ajudar a causa na divulgação científica aqui no Brasil, beleza? O que a gente pode tirar do efeito fotoelétrico para o nosso dia a dia? Eu montei aqui o mesmo esquema da luz, da onda, dos elétrons na placa de metal, só que perceba uma coisa, quando você libera os elétrons aqui da placa de metal, se você conectar um fio aqui nessa placa, como os elétrons estão se movimentando aqui, eles vão entrar no fio, vão percorrer o fio e você vai gerar corrente elétrica. Essa é a importância do efeito fotoelétrico. Olha que simples isso. Você tem uma placa de metal, joga a luz sobre essa placa, ela libera elétrons que vão entrar num fio e vão ligar, sei lá, um equipamento que você montou lá. Isso aqui é o efeito fotoelétrico, você gera corrente elétrica a partir disso. Mas por que isso deu o prêmio Nobel de Física para o Einstein? Porque ele conseguiu explicar uma coisa que antigamente não se conseguia explicar, que é o seguinte. Imagina, olha só, olha que interessante, aqui nesse outro caso eu estava com uma lâmpada só. E agora eu coloquei várias lâmpadas. O que você esperava? Bom, se eu coloquei várias lâmpadas aqui, mais luz vai chegar aqui nessa placa de metal e, consequentemente, mais elétrons vão sair dessa placa e eu vou aumentar a corrente elétrica aqui, correto? Não, não é isso que acontece na natureza. Mas pô, Denis, como assim? Se você tem luz aqui num ponto e arranca elétrons, se eu colocar mais luz, deve arrancar mais elétrons. Esse é o modelo da física clássica, é isso que a gente esperava que acontecesse. Mas quando os caras faziam os experimentos, não era isso que acontecia. Aumentar a intensidade da luz não fazia com que você arrancasse mais elétrons da placa. E aí vem o ponto, eles não sabiam como explicar isso. E é isso que o Einstein fez, ele conseguiu explicar por que essa intensidade aqui aumentada não arranca mais elétrons. E cara, explicar isso deu para ele o prêmio Nobel de Física. E aí a pergunta fica, né? E agora, Einstein, o que a gente faz? Olha a carinha dele aqui, olha a carinha dele do tipo, pô, vocês não sabem nada, hein? Vou ter que explicar aqui para vocês como é que funciona isso. E o cara estudou, trabalhou, ficou lá focado naquilo e conseguiu chegar numa solução que eu vou explicar aqui para você. Qual era a ideia da física clássica? Lembra que ali nos outros slides eu mostrei para você a luz se propagando como uma onda? Uma onda, quando ela leva energia, ela pode levar qualquer quantidade de energia. Por exemplo, vamos estabelecer uma unidade de energia. Sei lá, essa onda leva 10 valores de energia. Ela pode levar também 10,5, 10,52, 10,53. Ela pode valores quebrados. Mas o que acontece? O Einstein pensou o seguinte: vamos pensar a luz não como sendo uma onda, mas talvez como sendo partículas de energia, ou seja, que ele chama pacotes de energia, que seriam os fótons. E o que isso significa? Que você pode tratar a luz não apenas como uma onda, mas também como bolinhas que são os fótons. Só que tem uma coisa interessante, essas bolinhas aqui, elas têm uma quantidade de energia específica. Por exemplo, você não pode receber um fóton e meio. Você tem que receber ou um fóton, ou 2 fótons, ou 3 fótons, ou números inteiros. Você não pode receber 1/4 de fóton. Então veja, o que isso aqui traz? Que você tem pacotes de energia, e aí vem uma palavra que você já ouviu. A energia é quantizada. Daí vem a ideia da quântica, energia quantizada. Foi isso que Einstein pensou. Bom, se eu incidir na placa de metal, então, partículas de energia, talvez eu consiga explicar esse fenômeno. Então, esses pacotes de energia, eles têm uma quantidade certa. Então, o que acontece? Se você jogar um fóton
num átomo, esse fóton vai interagir com algum elétron aqui e vai fazer com que esse elétron seja arrancado do átomo. E aí você vai gerar corrente elétrica lá na placa. Essa foi basicamente a ideia do Einstein, pensar a luz que estava incidindo não como uma onda, mas sim como uma partícula com uma quantidade exata de energia. Tá, mas eu ainda não consegui explicar para você por que aumentar a intensidade não mudou nada. Einstein desenvolveu uma fórmula basicamente do seguinte, ó, que a energia que o fóton tem, ou seja, a energia que essa bolinha aqui tem de luz, é igual a uma constante, que ele chamou de constante de Planck, vezes a frequência daquela luz. Então perceba uma coisa, a energia que o fóton tem, ou seja, a energia que o fóton vai bater na placa, depende apenas da frequência. E na física, quando a gente está falando de frequência, a gente está falando de cores da luz. Então, por exemplo, essa cor aqui, mais ou menos o violeta ou o azul, tem uma frequência maior, olha só a seta para cá, maior do que a luz vermelha, que tem uma frequência menor do que o amarelo. Então veja que a frequência está aumentando para cá. Essas cores desse lado aqui do meu mouse têm uma frequência maior do que as cores desse lado aqui. Então pensa comigo, se eu jogar na placa uma cor, sei lá, violeta, eu vou ter uma energia do fóton maior. Por quê? Porque se eu aumento a frequência, eu acabo aumentando a energia do fóton. Se eu tiver uma frequência de luz muito baixinha, a energia do fóton vai ser muito baixa. Mas o que isso quer dizer na verdade? É o seguinte, que cada metal daquela placa, cada metal que existe, cada metal que você utiliza para formar uma placa, precisa de uma energia específica para que você consiga arrancar elétrons. Então não adianta você aumentar a intensidade da luz igual nós fizemos lá no começo. Isso não vai fazer com que a placa libere elétrons. Ela tem que ter uma energia específica. E como eu falei para você, que energia é essa? Seria a energia do fóton. E essa energia do fóton tem a ver com a cor da luz que você está emitindo. Então a explicação do efeito fotoelétrico é basicamente essa. Você tira elétrons de uma placa, não aumentando a intensidade da luz, mas fornecendo uma energia suficiente para que aquele elétron saia da placa. E como que você acha essa energia? Calculando a frequência, ou seja, mudando a cor que você está emitindo. Então, na verdade, nada daquilo tinha a ver com a intensidade da luz. Einstein pensou o seguinte, tá, tem tudo a ver com a frequência, ou seja, com a cor da luz que eu emito. Então, por exemplo, sei lá, eu pego aqui uma placa que é feita de um metal específico, tá? Escolhe um metal aí. Você vai lá numa tabela e aí você vai lá. Opa, esse metal aqui precisa de uma certa energia para que eu libere elétrons dele. Então, você vai lá e calcula, usando aquela equação aqui do Einstein, qual é a frequência que você vai precisar usar para arrancar o elétron usando aquela energia da placa. Você vai lá, faz a tua continha e vê, poxa, o que eu preciso é de uma luz vermelha. Então você vai lá e projeta o teu equipamento para uma frequência que corresponde à cor vermelha, você emite ali essa luz na placa, isso libera os elétrons e eles vão embora. Se você emitir uma frequência, ou seja, uma energia que é menor do que a placa precisa, os elétrons, na verdade os fótons, vão apenas bater na placa e vão embora, eles não vão arrancar nada. É aquela coisa da quantização de energia. Você precisa fornecer uma energia exata ou um pouco superior para poder arrancar os elétrons. Essa foi a sacada do Einstein. Não tem a ver com a intensidade da luz, e sim com a frequência. E por causa dessa explicação, desenvolvimento das fórmulas e etc., ele ganhou o Prêmio Nobel de Física. Muito interessante. Mas, Denis, onde que isso é aplicado no meu dia a dia? Se você já entrou num elevador, você viu aqui, ó, as portas aqui laterais. Já percebeu que quando a porta está fechando e você coloca a mão, a porta abre novamente? Por quê? Porque aqui tem dentro um sensor que funciona baseado no efeito fotoelétrico. Quando você coloca a mão na frente do sensor, o que acontece? Você tampa, na verdade, a chegada de luz naquela placa, isso interrompe o circuito lá dentro e faz com que a porta abra novamente. As ideias de Einstein aplicadas na sua vida. Sempre que você vê uma porta do elevador se fechando ou abrindo, você vai lembrar de Einstein e vai lembrar do efeito fotoelétrico. Onde mais? No poste que tem aí na frente da sua casa, provavelmente. Lá, se for um poste daqueles mais antigos, tem um sensor aqui de efeito fotoelétrico. Ou seja, quando está chegando luz do sol aqui, está incidindo no sensor, essa lâmpada fica apagada.
porque ele entende que é dia. Mas quando para de chegar luz, acontece um movimento ali dentro dos elétrons e eles acionam algum equipamento que faz a luz acender. Você não achava que tinha alguém que ficava ligando todas as lâmpadas da sua cidade, vai que essa pessoa falta, né? Não, as lâmpadas acendem sozinhas baseado nessa ideia do efeito fotoelétrico. Você consegue gerar corrente elétrica. Portas de supermercado ou portas de shoppings. Tem esse sensor aqui em cima, já viu? É baseado no efeito fotoelétrico do Einstein. Por que ela abre sozinha? Porque você vai se aproximando aqui, quando você chega perto da porta, a tua sombra vai chegar aqui nessa região do sensor, vai interromper o circuito baseado no efeito fotoelétrico, vai parar a corrente elétrica e vai fazer com que a porta abra. Você já percebeu que crianças ou cachorros não conseguem abrir essa porta às vezes? Por quê? Porque a sombra deles não chega lá no sensor. Essas são as ideias do Einstein do efeito fotoelétrico. Veja, uma ideia tranquila até, mas que mudou totalmente a cara da física e a cara do mundo em si. E não, Einstein não ganhou a teoria, não ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade, e sim pelo efeito fotoelétrico. Interessante, né? Valeu e tchau.